Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Quem achou, diga amém. A palavra nos diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Tome seu assento. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre uma questão importante, que é uma questão do tempo, né? Se tem uma coisa que nos incomoda é o tempo. Quando passa devagar, a gente reclama. Quando passa rápido demais, a gente também reclama. Existe hoje uma pesquisa que diz que as 3 palavras mais faladas é: não tenho tempo. E essa mesma pesquisa compara com 50 anos atrás, as 3 palavras mais faladas 50 anos atrás era: eu te amo. Hoje é: não tenho tempo. Por isso que tem pouco amor. O amor precisa de tempo para se evoluir, para ser visto, né? E hoje o que mais se diz é: eu não tenho tempo, eu não tenho. A gente sabe que existe o tempo Cronos, que é o tempo nosso, que está no seu relógio aí. É um tempo com horários pré-definidos, mas também existe um tempo Kairos, que é o tempo de Deus, que não se encaixa com esse tempo, que transita em uma outra dimensão. Tanto é que o apóstolo Pedro diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se você considerar o que Pedro está dizendo, quer dizer que só fazem 2 dias e pouco que Jesus ressuscitou. Então não faz muito tempo. Então nós não estamos esperando Jesus há tanto tempo. Se você conta o tempo Kairos, que é um tempo perfeito, é um tempo onde as coisas acontecem de forma a gerar um resultado positivo, nós temos hoje tido esse problema com o tempo. Muitos irmãos já não têm mais tempo para Deus, muitos irmãos já não têm mais tempo para a esposa, muitos irmãos já não têm tempo por filho, muitos irmãos já não têm tempo nem para si mesmo. Eles não param para si. E nós temos que orar ao Senhor para que a gente saiba gestir o tempo. Porque se a gente não souber fazer isso, nós vamos ter alguns problemas. A Bíblia diz uma coisa que eu quero que você abra aí para ler comigo, no Salmo 90, 12. Porque o tempo demora ou passa rápido, dependendo da nossa percepção, da nossa motivação. Quando você está esperando alguém, o tempo demora. Você diz: meu Deus, não chega mais. Cadê você? Você liga, e se for mineiro, eles dizem assim, ó: eu estou chegando. Aí você liga para ele, ele está chegando. Ele fala: rapaz, faz 5 minutos você está chegando, onde você está? Eu estou logo aqui, pastor, estou logo ali. Se você está de férias, você fala: meu Deus, está passando rápido demais? Não fiz nada ainda, o dinheiro já acabou. Tudo vai depender da sua motivação, do que você está esperando, de como você está entendendo aquilo. E quando você abre a Bíblia no Salmo 90, no versículo de número 12, o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensine eu e os meus irmãos a entender os dias, não os anos, não, os dias. Você precisa entender cada dia para que você alcance um coração sábio. Um coração que sabe tomar decisões, que sabe falar, que sabe se calar, que sabe se comportar, que sabe entender o que está acontecendo. Quantas pessoas vivem hoje sem ter um coração sábio? Tudo ou alegra demais ou entristece demais. Pessoas que vivem no 8 ou 80. Tem dia que você olha para ela, ela está te abraçando, te beijando, falando que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Outro dia ela não quer nem conversa, ela fala: não me toca, não fala comigo, eu não estou bem. Aí você fala: o que aconteceu? E o salmista faz um pedido: me ensina, Deus, a viver e a contar os meus dias de forma que o meu coração seja sábio, que eu saiba discernir as coisas. É preciso nessa noite eu e você fazer esse pedido de todo o nosso coração: Senhor, me ensina a contar os meus dias. Porque, irmãos, entenda uma coisa: um dia ruim não é uma vida ruim. Um ano ruim não é uma vida ruim. E tem pessoas paralisadas na vida por causa de um dia ruim. Paralisadas na vida por causa de um ano ruim. Mas o pedido do salmista tem que ser o nosso pedido hoje,
para que a gente possa entender e compreender o tempo. Esse tempo, então, ele vira sendo o quê? Uma oportunidade. E aí, o tempo gera o que a gente conhece de presente, passado e o futuro. Nós vamos ter esses 3 estágios do tempo, que se a gente não entender eles, a gente não vive o presente, a gente não entende o passado e a gente não alcança o futuro. E a igreja precisa voltar a entender que os irmãos do passado, eles tinham muito claro os seus dias. Tanto que o ensinamento de Jesus é: basta cada dia o seu mal. Basta o dia de hoje. Só que nós estamos com programações para 2 meses na frente e o coração está ansioso. O coração está afoito, dizendo: ai meu Deus, falta 15 dias. Mas falta 15 dias, não sabe nem se vai chegar. Aí vive hoje, preocupado com amanhã e não se alegra hoje. Está tão tenso. Ou alguém que marca o passado. E eu queria falar com os irmãos nessa noite para a gente entender um pouco sobre isso. Eclesiastes capítulo 3 diz uma coisa que todo mundo sabe. Tudo tem um tempo determinado debaixo da terra. Isso já está definido. Existe um tempo determinado sobre essa terra. Só que tem outro versículo que eu queria que você abrisse, que ele fala do tempo de uma forma especial que a gente deveria aprender. Eclesiastes capítulo 8, o versículo 5 e 6. Onde Salomão, quando ele escreve, nós podemos identificar que nós temos falhado em não compreender esta realidade. Eclesiastes capítulo 8, os versículos de número 5 e 6. Quem achou, diga amém. Olha o que ele vai dizer. Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Aí ele continua dizendo: porque para todo propósito há tempo e há modo. Portanto, o mal do homem é grande sobre ele. Olha o que ele está dizendo, irmãos. Tudo tem um tempo e um modo. E o que eu quero meditar com os irmãos hoje é que a gente tem que aprender a fazer a coisa certa na hora certa. Falar para a esposa que amava quando ela morreu, não adianta nada. Pedir perdão para o pai depois que ele morreu, não adianta nada. Esperar o casamento acabar para dizer que amava, não adianta nada. Esperar o filho estar nas drogas para poder falar para ele que ele era importante, que amava ele, não adianta nada. Fazer coisas certas no momento errado não gera resultado. E o escritor, que todo mundo gosta de chamar de Salomão, o sábio, ele diz uma coisa: tudo tem um tempo e um modo, uma forma de se expressar. Falar a coisa certa da maneira errada também vai dar errado. Por exemplo, se você tem alguém que é mentiroso, você sabe que é mentiroso, ele sabe que é mentiroso, aí você chega nele e fala assim: você é mentiroso! Dá briga ou não dá? Vai dar uma briga, irmãos. Mas se você chegar nele e falar: vem cá, meu irmão, já leu João 8, 44? Não, o que está escrito? O pai da mentira é o diabo, rapaz. Quer dizer que quando eu estou mentindo, eu estou em comunhão com a filha do diabo. E se eu estou em comunhão com a filha do diabo, eu estou pecando contra Deus. É a mesma coisa, falada, mas com um modo diferente. Se você não entender que tudo nessa vida tem um tempo e um modo. É que nem agora, se meu filho quiser falar comigo agora, não é o tempo de falar comigo. Não, mas é uma coisa boa. Não, mas não é o tempo. E nós temos sofrido porque não estamos sabendo fazer a coisa certa na hora certa. Eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, que na igreja ele não dava glória a Deus. Na igreja ele não fazia nada. O pastor perguntava se ele queria pregar, ele dizia que não queria. E ele estava precisando de um trabalho. E eu tinha naquele momento uma função que poderia indicar alguém que contratava. Eu falei: tem um rapaz lá na empresa, na igreja, contrata ele. Contrataram. Meu irmão, o dia inteiro parado. E o rapaz lá: rapaz, esse rapaz você indicou aqui. Aí eu fui falar com ele.
Eu ia falar o nome dele agora quase. Não pode, não dá processo. Cuidado, deixa eu meditar aqui para não falar. Pronto, não vou falar. Aí eu fui falar com ele e falei, meu irmão, tá todo mundo reclamando. Eu falei que você queria trabalhar, que você falou que só fica conversando. Sabe o que ele falou para mim? Estou pregando evangelho. Eu falei, não, você está de brincadeira comigo. Não, pastor. Não, meu irmão. Não é hora de pregar o evangelho. Trabalhe. Você está dando escândalo pelo evangelho. Que a Bíblia diz que nós temos que trabalhar para os homens como se trabalhasse para Deus. Aí quando sai do serviço, não fala de Jesus não. Não é uma brincadeira? Você tem que hoje olhar para a sua vida e ver se você está fazendo as coisas no tempo e do modo certo. Porque se você fizer do modo errado, você pode acabar com uma coisa boa na sua vida. E nós estamos vivendo um tempo do quê? Da graça. Não despreze isso. Um tempo que tem perdão em todos os momentos do dia. Mas esse tempo ele vai acabar. Essa graça vai ser finita um dia. Quando Jesus voltar, não vai ter mais um Jesus da graça. Vai ter um Jesus juiz. E o Jesus juiz, diz o texto bíblico, ele vai julgar com uma reta justiça. Não perca a oportunidade hoje de fazer a coisa certa no tempo certo. E nós precisamos meditar sobre isso. Guarde isso no seu coração. Modo e tempo. Eu preciso fazer a coisa certa do modo certo. O marido, por exemplo, vamos pegar casamento que está tendo tanto problema hoje. O marido chega cansado do trabalho, trabalhou o dia inteiro. Vamos pegar os irmãos aqui em cima de um andaime. Quando ele chega, a mulher não fala nem boa noite, como foi o dia. A mulher já fala, você esqueceu de trazer. Pronto, irmãos. Vai dar problema. Ou não vai dar problema? Aí o marido falou, oxe não. É a verdade. Tá bom, eu sei que é a verdade. Mas não é o tempo. Deixa ele tomar banho. Deixa ele tomar banho. Se for possível, jantem juntos. Depois fala, amor, você esqueceu. Da mesma forma, o marido com a esposa. Nós precisamos nessa noite orar, porque nós temos pecado nisso. Queremos fazer coisas em tempos diferentes e de modo certo não dá certo. Aí alguém tem algo bom para te dar e você não sabe falar. Irmãos, uma coisa que eu aprendi é você esperar o tempo para falar o que você precisa. Se você for no tempo certo, do modo certo, você recebe o que precisa. Jesus diz uma coisa que a gente não recebe nada por muito falar. Então o modo de receber de Deus não é falar. O modo é ser sincero. Porque tinham 2 homens orando. Um dizia que vinha na igreja, um dizia que dava dízimo, jejuava 2 vezes. Ele estava cheio de razão. Era verdade dita de um modo errado. E no tempo errado, da forma errada. Tinha um outro homem com sentimento verdadeiro, dizendo, né, eu sou um pecador, não vou nem chegar aí, não vou nem olhar. E Jesus disse que aquele homem alcançou a misericórdia. Aprenda hoje, em tudo na vida, aqui na igreja, no seu casamento, nas amizades, fazer a coisa certa, no tempo certo e do modo certo. Porque senão você vai ver que nada dá certo. E então vamos falar um pouquinho sobre o que Paulo está dizendo. Paulo traz uma realidade de passado, uma realidade de presente e uma realidade de futuro. Em um texto que a gente conhece, mas às vezes a gente lê ele, e a gente lê talvez por cumprir a leitura, né? Esses negócios da leitura anual, irmãos, é muito bom, mas você não pode fazer da leitura anual uma corrida. Eu tenho que ler hoje, meu Deus, é Salmo, eu tenho que ler. Ufa, acabei. É bom, a primeira leitura, não digo que você não tem que fazer, faça, ok. Mas tente, quando for ler, antes de ler, fazer uma oração. Fala, Senhor, me ajuda a entender. Leia tranquilo, faça anotação, risque pelo menos com a caneta que você não entende, a palavra que você não compreende. Depois que você acabar de ler ela toda, você volta, aí você já volta ajustando os pontos. Mas nós temos que nessa noite aprender a ler o texto e ver o que ele pode passar para nós.
Que não adianta falar que Paulo aprendeu se eu não estou aprendendo. Não adianta falar o que Paulo fez se eu não faço. A gente tem um costume, e a Bíblia diz algo que é honroso para os patriarcas, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas a gente tem que começar a falar assim, o meu Deus. Ele não é só o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o meu Deus. Ele é o meu Deus, ele é o seu Deus. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele traz para os irmãos uma informação onde ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Então, eu coloquei aqui, se a gente vai trabalhar com o passado, e Paulo diz que esquece o passado, eu tenho que esquecer tudo o passado? Esquecer o passado é ter amnésia? Não é ter amnésia. Todo mundo que está aqui, e aqui eu não sei se você, mas eu lembro de todas as coisas que eu fiz. E quando eu falo coisas, eu digo coisas erradas, ok? E eu sei que nesse momento, se você quiser também, você lembra de tudo errado que você fez ou não. Todos nós lembramos do momento que falhamos. Todos nós temos talvez dentro de nós uma acusação. E isso não deveria acontecer. Então, o passado nós temos que tirar algumas coisas, esquecer, tirar realmente. E uma das coisas que a gente tem que tirar, irmãos, e que nós precisamos esquecer, é o pecado. Eu e você precisamos se esquecer do pecado que cometemos antes de aceitar Jesus. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo para a gente poder entender porque Paulo vai dizer que ele esqueceu. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 8. Quero ler com os irmãos o versículo 1 ao 3. Porque Paulo foi um homem que tinha um currículo ruim. Sabe aquela pessoa que quando aceita Jesus, alguém fala, nossa, está vindo na igreja? Misericórdia. Nós temos um irmão aqui que alguém viu ele na igreja e falou, não acredito que ele está na igreja. Está na igreja? Está na igreja? Rapaz, mas ele era um cachaceiro. Falou, era, usou o verbo no tempo certo. Era, hoje não é mais. Só que quando a gente chega, sempre tem uma desconfiança. E Paulo vivia com a desconfiança. E tem uma razão. Olha o que diz o texto de Atos, no capítulo de número 8, e o versículo de número 1 ao 3. Quem era Paulo antes de aceitar Jesus Cristo? E também Saulo, que seria, depois eu não vou explicar aqui essa questão, mas é uma questão só de você, se você não sabe, Saulo e Paulo são os mesmos. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se, naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Olha o versículo de número 3. E Saulo assolava, meus irmãos, assolava a igreja, entrando pelas casas, olha o atrevimento, e arrastando homens e mulheres e os encerrando na prisão. Você já pensou se eu tivesse esse passado? Você fala assim, ó, esse pastor aí de vocês, ó, aquele dia que mataram Estevão, ele estava lá e sabe o que ele fez? É isso aí, mata mesmo. Sabe esse pastor aí de vocês? Ele arrastou umas famílias ali e levou para a cadeia. Por quê? Não, porque acreditavam em Jesus. Aí no capítulo 9 diz que esse Paulo vai fazer algo ainda. Olha o que diz o texto. O versículo só o primeiro já dá para a gente entender. Acharam? E Saulo, respirando ainda ameaças de morte, olha só, irmãos, o bicho era bravo, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Olha como Paulo estava, ele queria matar os cristãos, e ele falou assim, não, eu quero uma carta agora que eu vou lá em Damasco, e eu vou acabar com eles. Encontrei homem, encontrei mulher, vou pegar e vou trazer para Jerusalém arrastado. Recebeu uma carta. E quando ele recebe a carta, todo cheio de autoridade, Deus mostra para ele quem tem autoridade. E neste momento ele recebe a visita de Jesus. E perceba, quando alguém está te perseguindo, não está te perseguindo. Quem morreu? Estevão. Quem estava sendo perseguido? Pessoas.
Mas quando Jesus chega, Jesus não diz para ele: por que você está perseguindo o Valdomiro? Por que você está perseguindo minha igreja? Por que você está atrás da minha igreja? Então entenda uma coisa: você faz parte da igreja. Você faz parte daquele que está sentado lá em cima e olhando para você. E quando alguém mexe e tenta te pegar, ele vem, ele age, ele te livra. Esse era Paulo, um homem que tinha um passado negro. Em alguns momentos ele vai ter que se defender. Porque tem gente que fala: eu não aceito o teu pastorado, eu não aceito o teu chamado, você para mim não vale nada. Abra sua Bíblia aí para você ver o que Paulo responde. 1 Coríntios, capítulo de número 9, o versículo de número 1, vamos ler? Acharam? A Bíblia diz assim: não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu sou apóstolo, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Ele estava em Coríntios, uma igreja que ele funda, que ele prega, que ele ajuda, e alguém diz: não é apóstolo. Era um homem que tinha que defender, porque os homens querem, irmãos, te levar para sempre com o teu passado. Os homens querem te condenar. Existe uma coisa que os homens fazem. Isso aqui acontece muito com o pastor. Às vezes alguém vem falar com você, por exemplo, sei lá, está aqui, evangelista. Como tem aqui, só um exemplo, né? Olha aqui, pastor. E me mostra uma foto. Olha ele aqui. Eu falo: é ele mesmo, ó. Está bebendo, está fumando. É verdade, rapaz, está bebendo, está fumando. Rapaz do céu. Quanto tempo faz essa foto? Não interessa. Não, acho que interessa. O homem pode ter registrado o teu passado, o teu pecado, mas Deus já apagou. Os homens registram pecados. Jesus apaga pecado. Por isso que Paulo diz: eu me esqueço do que está para trás de mim, meu irmão. Tem um monte de gente aqui que não está esquecendo o que está para trás dele. Aí toda vez dá uma espiadinha. Quando não se esquece, dá uma espiadinha. Eu queria que você hoje entendesse esse tempo passado na sua vida. Você não pode voltar ontem. Entenda isso. Você não pode voltar para fazer ontem nada. Então quer dizer que o que você fez ontem já está feito. Se você não entende isso, você fica carregando coisas com você que Jesus já tirou de você. E entenda isso e guarde isso na sua cabeça. Os homens vão ter os seus pecados registrados. Seja qual for. Tem gente que quando aceita Jesus, alguém fica dizendo: vamos ver até quando fica na igreja. Tem gente que aceita Jesus e passa um tempo, 10 anos, peca. Aí alguém diz assim, com a cara de pau: eu já sabia. Você tem que entender que Cristo te ama e te perdoou. E você tem que nessa noite fazer uma escolha pessoal. O meu passado, ele ficou para trás. O meu passado, Cristo levou na cruz. Existe uma condição que a gente tem que fazer, porque quem acusa a gente não é Deus. Quando você vai em Apocalipse, a palavra diz que o diabo, ele acusa eu e você todo dia. O infeliz não cansa. Você está cansando de orar, você está cansando de vir no culto, você está cansando de ler Bíblia. Ele não se cansa de te acusar, de te afrontar. Por isso hoje, em nome de Jesus, pega esse saco de passado e joga para trás. Porque senão não vai para frente. Pensou todo lugar que ele chegava para pregar, alguém falava: não, matou Estevão. Não, vou nem te ouvir. Por que ele tem que esquecer? Porque não importa o que as pessoas pensam de você. O que é importante é o que você entende de você. E quando você entende que foi perdoado, lavado, remido, você grita: Jesus é o Senhor. Alguém pode dizer: não vale. E você diz: Ele me perdoou. Porque senão ficamos dentro da igreja e nunca desenvolvemos. Tem irmãos que não desenvolvem. Porque continua carregando um pouquinho de passado. Quanto de passado tem aí no seu bolso hoje? Que em vez em quando você tira do bolso e dá uma olhadinha.
Abra sua Bíblia, por gentileza. Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 25. Quem está entendendo, diga amém. Eu queria que você começasse a pedir a Deus para mudar a sua vida hoje. Você que talvez está aí com alguma coisa do passado te incomodando. Acharam? Isaías capítulo 43, vamos ler só o 25, que eu acho que a gente consegue entender quem é Deus. Acharam? Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões. Isso aqui é muito lindo. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o que você faz, tem tudo a ver com quem Ele é, tem tudo a ver com o que Ele fez. Olha o que vai dizer: sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Dê um glória a Deus, por amor de Deus. Está todo mundo te lembrando do teu passado, está até você mesmo se lembrando do teu passado, e no céu não tem mais registro. Não se lembro. Você já pensou? Eu vou lá e vou pagar uma conta, o que a gente pede? Quero o recibo, para você não se esquecer que eu paguei. Ele não pediu o recibo, Ele foi o recibo. Porque a Bíblia diz que Ele cravou sobre uma cruz e Ele te libertou. E você nessa noite tem que entender: eu não tenho passado, eu não tenho passado, eu fui perdoado, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Paulo diz: eu me esqueço o passado, eu deixo para trás. Me desculpe, se você quiser continuar lembrando do passado, você não está sendo um cristão. Cristão não se prende ao passado, cristão se prende ao futuro, porque Maranata, hora vem Senhor Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Dê uma rajada de língua estranha, faça alguma coisa para dizer que você está esperando Ele voltar, e não é pelo teu passado, é pelo teu futuro. O diabo pode, irmãos, pessoas podem, diabo pode lembrar o passado da gente, pode, fique tranquilo. O importante é você saber o seu futuro. Meu futuro é com Ele. Meu futuro é sentado numa mesa, e Ele que vai servir a mesa. No domingo aqui nós vamos ter Santa Ceia. Você vai ver os obreiros chegar em você e dizer: tomai, comei, tomai, bebei. Você dê glória a Deus, pegue o pão, pegue o vinho. Mas diz a Bíblia que lá não vai ser mais obreiro servindo, vai ser o próprio Cristo vindo até mim, você dizendo: filho, o teu passado eu te perdoei, por isso tu estás aqui. E Paulo diz: eu me esqueço do que ficou para trás. E aí, você tem que entender o que é esquecer pecado. Abra sua Bíblia comigo, em 1 João. Glória seja dada ao Senhor, meus irmãos. Bom é nós estarmos aqui nessa noite, bom é sentir a presença do Espírito Santo. Bom é estudar a palavra de Deus e compreender que o diabo ele pode falar, ele pode rugir, mas quem tem todo o poder e toda a autoridade se chama Jesus Cristo de Nazaré, que nasceu, morreu, ressuscitou, está vivo, está aqui com a gente e breve nos leva para morar com Ele. Olha o que diz o texto, 1 João capítulo 1, versículo 9. E aí você faça aqui, não me responda, pelo amor de Deus. Quem aqui hoje está em pecado? Pecou demais. Ô pastor, eu, por exemplo. Tem uma solução para você agora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele não será, Ele não foi, Ele é. É assim que diz o texto? Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele não só te tira do pecado, mas Ele te purifica para ser usado por Ele. Lembram do exemplo do purificador que eu sempre falo desse versículo? Não tem como não lembrar dele? Água purificada eu posso. Um crente purificado Deus pode usar. Um crente purificado pode orar que Deus responde. Um crente purificado pode expulsar demônio que ele sai. Um crente purificado pode ler a Bíblia que o Senhor revela o seu desejo. Mas é preciso deixar o passado. Vai ter muita gente aí para te acusar.
mas tem um que já te libertou. É uma opção sua, mas é preciso esquecer. Outra coisa que a gente tem que deixar para trás, que a gente precisa esquecer: as ofensas que as pessoas cometem contra nós. Isso aqui é um problema para a igreja hoje. Tem pessoas que até dizem assim: errou uma vez comigo. Não é isso? Uma vez só, irmão. Errou comigo, acabou. Abra sua Bíblia, por gentileza, comigo. Hebreus, capítulo 12. O versículo de número 15. Hebreus, capítulo 12. E o verso de número 15. A palavra do Senhor nos diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela, está escrito aqui, deixa eu ver, vos perturbe muitos, está diferente essa aqui, mas vamos repetir o que está escrito aqui, aquela parte do vos perturbe e muitos sejam contaminados por ela, por meio dela, amém? Os irmãos não conseguem ler daqui? Vamos lá, 1, 2, 3 e... vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. O texto é o seguinte: tome cuidado, para que ninguém te prive da graça. O que é a graça? Perdão. O que é a graça? Um favor imerecido. Então não deixe ninguém tirar a graça de sobre sua vida. Eu não posso dizer que você não está recebendo perdão. Eu não tenho autoridade para isso, porque quem morreu por você foi Jesus. Você tem que entender isso hoje. Só que nós guardamos ofensas. Irmãos, Pedro ofendeu Jesus, sim ou não? Pedro ofendeu Jesus. Jesus ofendeu Pedro? Ofendeu. Chamou ele de endemoniado também. Pedro chegou lá, Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Já pensou, aqui algum obreiro nosso? Já pensou, eu falo aqui, pegar o Hélio ali, presbítero Hélio? Eu falo: Hélio do céu, nós vamos comprar uma igreja, nós vamos fazer um trabalho maravilhoso, Deus vai abençoar. Aí ele fala: ó, pastor, está difícil, a economia. Ó, pastor, para de falar isso aí, acho que não vai dar certo, não. Aí eu olho para ele e falo assim: para trás de mim, Satanás. Você acha que ele volta para a igreja? Aí fala: não, pastor, que falta de respeito. Estou ajudando o pastor todo dia ali, está me chamando de Satanás. Só dei minha ideia, só dei minha opinião. Quantos de nós estamos hoje aqui dentro e tem algo contra alguém? Isso é ruim. O texto diz: você se priva da graça de Deus se você está com a raiz de amargura. O texto diz que você fica uma pessoa amargurada, irmãos. Nada está bom. Sempre está com a cara fechada. Sempre está triste. Não ri para ninguém. E aí tem um detalhe que o texto diz: você acaba contaminando muita pessoa que está do teu lado. Porque quem vem comentar alguma coisa com você, sai poluído. Alguém vem nessa pessoa e fala: ó, rapaz, você viu lá o negócio? Ixi, você não sabe nada, mulher. Tu não sabe nada. Aquilo não presta. Aí a pessoa só veio fazer um comentário, saiu toda envenenada. Nós precisamos deixar isso para trás. E tem um texto bíblico que dá preocupação se você não estiver deixando essas coisas para trás. E não importa, irmãos, não importa o que fez. Ninguém está aqui falando que você tem que sair daqui hoje e tomar café com quem te traiu. Não é isso. Ninguém está falando aqui que você tem que fingir que a pessoa não te traiu. Está dizendo que você, dentro de você, não deve ter amargura. Quem não tem amargura não comenta mais. Toda vez que você voltar no mesmo assunto sempre, é porque lá dentro dói. Alguém fala: você lembra? Não, aquele dia fez... Entenda isso nessa noite. Lave o seu coração nessa noite. Paulo tinha muitas pessoas acusando ele, mas ele falava: não, eu amo vocês. Eu estou orando por vocês. Jesus tem muitos motivos para estar magoado com todo mundo aqui. Jesus tem muitos motivos para estar muito nervoso com a gente. Mas ele continua dizendo: eu amo vocês. Só que vocês têm que começar a amar uns aos outros. E olha o que Jesus vai dizer, que aqui muita gente vai para o inferno. Isso daqui eu me preocupo, porque se você não ler e não entender, quem disse foi Jesus. Ele não deu opção. Ele disse e falou: é assim. Abre a sua Bíblia. Mateus capítulo de número 6.
você precisa esquecer as ofensas que você sofreu. Você precisa deixar para trás. Deixe para trás, continue, porque senão você vai estar privado da graça, você vai ficar uma pessoa amargurada e você vai contaminar outras pessoas. Acharam? Jesus dizendo, quando você está numa reunião de gente importante, aí alguém diz assim, ouçamos agora o presidente da república. Todo mundo... Ouçamos Jesus agora. Eu vou estar lendo, né? Não sou eu, Jesus, pelo amor de Deus, né? Ouçamos as palavras que Jesus pronunciou. Porque eu vou ser bem pontual. Por Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Versículo de número 15. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Palavras de Jesus Cristo. Todo mundo fica quieto. Não foi com ele, por isso que ele fala para perdoar. Não é assim? Não foi com você? Já pensou se Jesus tomasse a mesma decisão que você tem tomado com algumas pessoas? Não, eu já tinha falado. Porque Deus já falou com a gente, só que a gente continua errando. Deus já deu o caminho para nós andar, só que a gente continua errando. Então você tem que nessa noite esquecer as mágoas que te fizeram, perdoar as pessoas e continuar a sua estrada. Outra coisa que nós devemos esquecer, as atitudes erradas que nós já cometemos, porque tem muita gente que, porque fez um trabalho e não deu certo, acha que o outro não vai dar. Tem gente que teve um amigo, aí o amigo foi não amigo, e ela não quer ter mais amizade com ninguém. Tem pessoas que vivem sozinhas, por causa de erros do passado, e ela não esquece. E ela fala, é melhor prevenir do que remediar. Só que nós somos cristãos. Irmãos, não existe isso. Quando você que está aqui, escute isso daqui, porque tem pessoas que tem que sair, porque nem a irmã saiu para pegar o ônibus. Entenda, por favor, porque às vezes a gente fala uma coisa e alguém leva para casa diferente e liga para alguém e fala, o pastor falou isso. E não é isso, tudo dado, tá bom? E eu sou pastor da igreja, se você tiver dúvida do que eu falei, você pergunta para mim. Só uma pontuação rápida. A pessoa que entra na igreja e sai e não fala com ninguém, ela não está bem. Não está bem. Porque ela está se sentindo sozinha, ela não se acha parte do corpo. Então ela entra, não cumprimenta ninguém, ela sai, não cumprimenta ninguém. Tem pessoas que usam a estratégia, chegarei atrasado e sairei primeiro. Para que ninguém fale comigo. Essa pessoa não está bem. É muito prazeroso olhar um irmão e falar, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. É bom. Como foi seu dia? Você está bem? Estou orando por você. Nós precisamos ter esse hábito de ser uma igreja que se ama veramente. A gente, principalmente, que tem aqui que diz Ade Mariana, uma igreja que te ama. Nós temos que todo mundo que entrar aqui, a gente abraçar. Isso tem sido até um testemunho dessa igreja. Todo mundo que vem e fala, puxa vida, vocês me receberam tão bem. Estou com vontade de voltar. Porque os irmãos têm entendido isso. Só que não só com quem chega, com quem está aqui todo dia. Porque quem chega a gente não conhece. Aqui a gente se conhece. Por isso que a gente tem que se amar e falar, aquele irmão tem um defeito, mas é meu irmão. Eu vou ajudar ele, eu vou orar por ele, eu vou abraçar ele. Porque isso é o que Cristo quer. Então, se você tem algum problema do passado que está te impedindo de viver hoje coisas boas, deixa isso para trás. Deixa isso para trás. Isaías, no capítulo 43, versículo 19, o Senhor diz, esquece o teu passado, porque eu estou querendo fazer uma coisa nova. Um amigo nosso, espero um Deus que um dia ele venha aqui, ele sempre me falava assim, que Deus falou para ele, para o novo entrar, o velho tem que sair. Para o carro novo chegar, tem que vender esse carro velho. Não, mas eu amo o carro velho. Então, é o carro velho, minha filha. Ah, mas eu estou com essa roupa aqui, eu amo essa roupa. Não. Para o novo chegar, o velho tem que sair. Para o novo homem aparecer para o mundo, o velho homem tem que morrer. Abra sua Bíblia, por gentileza. Outra coisa que nós devemos esquecer é os problemas da vida. Que isso aqui é uma coisa que eu queria meditar com os irmãos. E aí eu vou ter que parar aqui hoje, porque o tempo realmente passa rápido.
Para mim está passando rápido, quer dizer que para mim está bom, né? Não sei para os irmãos, talvez para os irmãos está demorando. Mas falando, meu Deus, está demorando muito. Eclesiastes capítulo 9, verso 2. Abra a sua Bíblia. Existe uma coisa acontecendo entre nós que eu queria que você pensasse um pouquinho, irmãos. Salomão, ele deixou muitos conselhos que são importantes. Acharam? Quem achou, diga amém. A Bíblia diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim, ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Ele traz uma informação que a gente às vezes não está entendendo. Nessa terra, tudo acontece igual para todo mundo. Ah, mas por que eu sou pai de... Vou usar eu como... Ai, Deus, por que eu nasci numa família que meu pai não cuidou de mim? Não, não é só você não, tem um monte de gente assim. Mas Deus, porque eu nasci numa família pobre? Não, não foi só você não, tem um monte de gente que nasceu assim. Mas Deus, porque eu fui abusado na minha infância? Não, não foi só você não, tem um monte de gente que está sendo abusado na infância. Mas pai, porque me abusaram tanto, me maltrataram? Irmãos, eu apanhei como você nunca imagina. Você não sabe o que é uma criança apanhar de um homem adulto com cabo de vassoura, mas tentando, eu pensava até às vezes que estava tentando me matar, mas não era, né? Era só uma surra, só uma correção. A Bíblia nos ensina que debaixo dessa terra existe uma coisa chamada naturalidade que Deus deixou. É uma escolha sua se ficar se vitimizando com o que aconteceu ou tomar uma postura, uma decisão. E nós temos que hoje parar de ser, nós somos cristãos, entenda aqui, ó, uma coisa nova Deus tem para nós. Nós somos nova criatura, nós não temos mais passado. Entenda o que eu estou falando? Nós temos história, não passado. História diferente. O que me trouxe até aqui foi minha história. Só que eu tive situações difíceis. Ah, pastor, mas eu estou na igreja. Irmãos, esses dias uma pessoa falou assim: não, mas eu só tenho luta porque eu tenho um chamado. Então quer dizer que ninguém aqui tem luta. Ninguém é chamado porque ninguém tem luta. Como ela é a única chamada, o cão vive lá na casa dela, da pessoa. Não é isso. Entenda, é a falta de entendimento do que é ser crente, do que é ser um cristão. É entender que neste mundo, Jesus disse, aqui vai ter aflição, mas você fica aí com bom ânimo, que eu já venci, eu vou te dar salvação, eu vou te levar para uma terra melhor, e eu vou estar com você todos os dias. Ah, mas por que me roubaram? Irmão, roubam todo mundo, irmãos. Quem já foi roubado? É horrível ser roubado. Uma vez o cara me roubou, levou tudo. Uma vez eu tive uma experiência ruim. Não quis ir de ônibus para economizar dinheiro. Fui andando. O cara parou uma bicicleta, me roubou o relógio, me roubou o sapato e levou a carteira e todo o dinheiro. Eu liguei para a Dani e falei assim, nunca mais eu vou. Aí depois desse dia, eu pago tudo. Ah, tem vaga aqui na rua. Não, mas tem estacionamento. Não, mas vai pagar. Não, é melhor pagar do que eu ter problema. É ruim, mas eu não posso chegar para Deus. Por que eu fui roubado? Porque esse mundo tem gente ruim que rouba. Por que eu fui mandado embora do emprego? Porque todo mundo que está nessa terra um dia foi mandado embora, não é só você não. Ah, mas eu tenho tanta perseguição espiritual. Abra sua Bíblia comigo. 1 Pedro, capítulo 5. Como diz o texto, eu estou cheio de Deus aqui, viu? Tem que me segurar para não... Se eu fosse o pastor Eduardo, vocês iam ver o que eu estava fazendo aqui agora. Se o pastor Eduardo estiver vendo, depois ele fica... Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. Quero ler com os irmãos, versículo de número 9. Não, vamos ler o 8 e o 9, irmãos, assim a gente entende melhor. A palavra diz assim, ó. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé. Sabendo, então aqui uma informação para você, o diabo está tentando te pegar, está tentando te roubar, está tentando te maltratar, está tentando te oprimir, sabendo que o mesmo sofrimento estão acontecendo entre os irmãos
Em todo mundo. Quem é crente, o diabo está tentando parar. Está tentando te acusar, está tentando te desanimar, está dizendo não vale a pena orar, não vale a pena jejuar, não vale a pena ir para o culto, não vale a pena se santificar. O diabo está te cutucando, mas hoje é uma decisão sua. Paulo diz, eu estou me esquecendo do que está para trás de mim. Você está esquecendo? Se não está esquecendo, em nome de Jesus nessa noite, para de olhar para trás, olha para frente e caminha. O passado precisa ser deixado para trás. Eu não tenho mais tempo, e na semana que vem a gente continua o que não esquecer do passado. Mas pastor, você falou para esquecer o passado? Por isso que você tem que estar na semana que vem. Tem coisa que você não pode esquecer do seu passado. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.